Talvez você conheça os crimes que a Dorothea Puente cometeu durante toda a sua vida. Mas você sabe da história da Dorothea? Eu tô aqui pra te contar. E antes de te contar, vou te pedir pra você clicar aqui no like logo no comecinho do vídeo, porque já me ajuda muito nas divulgações. E também se inscreva no canal pra você não ficar de fora de todos os vídeos que eu posto por aqui. Então vem comigo que eu vou te contar essa história. Nascida no México em 9 de janeiro de 1929, Dorothea foi abandonada pelos pais quando criança. Seus pais eram alcoólatras e trabalhavam como catadores de algodão. Dorothea teve uma infância rodeada de muita fome, muita violência e muito abandono, a ponto de precisar ir para as ruas pedir comida. Quando Dorothea tinha 4 anos de idade, ela perde os seus pais e começa a viver nos abrigos. Já em 1952, Dorothea já tinha se casado pela segunda vez. Esse segundo casamento da Dorothea durou mais ou menos aí 14 anos e foi um casamento muito ruim. O seu marido era alcoólatra e abusivo. Dorothea sofria muita violência na sua casa do seu marido, muitos abusos psicológicos, mas Dorothea disse que todo esse caos do relacionamento de alguma forma teria deixado mais forte. Dorothea dividia a sua vida de dona de casa com uma vida judicial bem complicada. Ela tinha muitos problemas com a justiça, tanto que em 1960 ela foi presa e condenada a 90 dias de prisão, acusada de administrar um bordel que ficava ali nas redondezas da sua casa. Essa não foi a primeira prisão de Dorothea, ela já estava acostumada a viver na prisão e voltar para as ruas e continuar cometendo alguns delitos que com o tempo foram se tornando cada vez maiores. Dorothea foi presa novamente e quando saiu da prisão, ela decidiu conseguir um trabalho para tentar se livrar aí dessas denúncias, das queixas e viver uma vida mais normal. Ela conseguiu um trabalho como técnica de enfermagem. Nesse ponto da vida, o casamento de Dorothea já não estava muito bom e em 1966 eles decidiram se divorciar depois de 14 anos de casamento. Mas logo depois do divórcio, Dorothea conheceu um homem chamado Robert e decidiu se casar com ele. Esse homem, inclusive, era 16 anos mais novo que Dorothea, mas também era extremamente abusivo e alcoólatra. Com os abusos e a infidelidade, o casamento durou apenas 2 anos e, mais uma vez, Dorothea se divorciou. Logo que se separou, Dorothea decidiu, então, começar a administrar uma instituição de caridade que ficava em Sacramento, na Califórnia. Essa casa possuía 16 quartos e o objetivo de Dorothea era alugar esses quartos da casa. No andar de cima, Dorothea pretendia fazer algumas festas e servir comida aos moradores de rua. Logo, a pensão ficou super conhecida na cidade porque abria as portas ali para algumas comemorações. Então, além dos aluguéis dos quartos que Dorothea conseguia, ela também recebia uma pensão, uma verba do governo para fazer todas aquelas doações. Mas nem todo mundo que morava ali naquela região achava Dorothea uma pessoa tão bondosa assim. Muitos idosos que moravam na casa relatavam que foram roubados diversas vezes por Dorothea. Aos 47 anos, Dorothea encontrou um novo companheiro chamado Pedro Montavo, mas ele também sofria de alcoolismo e era extremamente violenta. A união não chegou nem a durar 1 ano. Dorothea, então, decidiu buscar consolo e companhia nos bares da cidade, mas ela só se interessava pelos homens mais velhos do que ela e que recebiam algum tipo de pensão ou algum tipo de renda fixa do governo. E para despertar o interesse e a curiosidade desses homens, ela se vestia com a sua melhor roupa e sempre se mostrava muito carinhosa, muito atenciosa para os homens, até conseguir ganhar a sua confiança. Fazendo isso, ela conseguia pegar o cheque desses homens, falsificar a sua assinatura e receber os seus benefícios. Esse era o método usado por Dorothea por muito tempo, até ser descoberta e responder por 34 acusações de falsificação. Já em liberdade condicional, Dorothea continuou seguindo com seus delitos e decidiu alugar uma casa ainda maior para comportar mais hóspedes. Ela alugou uma casa de número 1426 em Sacramento, Califórnia, que passou a funcionar uma nova pensão. Neste mesmo lugar, seus crimes começaram a ficar ainda mais sérios. A primeira vítima foi uma amiga chamada Ruth. Ela se mudou para a pensão e 17 dias depois amanheceu morta por overdose de codeína e paracetamol. Ao explicar o ocorrido aos policiais que foram fazer a investigação, Dorothea disse que a amiga estava muito triste por conta de um relacionamento que havia acabado. Os policiais acreditaram na Dorothea e deram como encerrado o caso.
Algumas semanas depois, Doroteia foi acusada de ter drogado e furtado um hóspede da sua pensão, sendo condenada a 3 anos de prisão. Já na prisão, Doroteia adorava escrever cartas e ela recebia também muitas cartas de pessoas de fora da prisão. Durante esse período, ela começou a trocar cartas de amor com um idoso de 77 anos chamado Everson, e com ele já faziam planos de se casar e formar uma família assim que saísse da prisão. O nível de intimidade de Doroteia e Everson já estava tão grande a ponto de Doroteia saber tudo sobre a vida dele. Inclusive sabia que ele guardava uma grande quantidade de dinheiro e também recebia um benefício mensal do governo. O relacionamento dos dois se desenvolveu rapidamente. Ele já estava completamente apaixonado por Doroteia quando Doroteia recebeu então o aviso que sairia da prisão no outro dia. Quando Doroteia saiu da prisão, quem estava esperando ela lá fora? Everson já estava esperando ela lá fora em sua caminhonete. Os dois foram para uma casa e logo em seguida Doroteia alugou a mesma casa onde ela tinha aquela pensão. Doroteia e Everson tinham planos de se casar, então Everson fez uma conta conjunta com Doroteia, onde aquele benefício que ele recebia mensalmente do governo caía ali todos os meses, e ele também colocou aquela quantia que ele tinha guardado naquela conta que eles fizeram em conjunto. Everson então já achava que aquele ponto, o casamento, já era uma questão de tempo, mas mal sabia ele que os planos da Doroteia eram completamente diferentes dos planos dele. Logo assim que se mudaram para casa, a Doroteia contratou um carpinteiro, um cara que fazia um pouco de tudo ali, e pediu para que ele fizesse algumas modificações na pensão. Em troca, como pagamento, ela iria pagar ele com uma caminhonete. Ele achou aquilo tudo maravilhoso, né? Que pagamento enorme. Essa caminhonete, ela justificou que era de um namorado dela que estava viajando e então ela não precisaria da caminhonete e iria dar para o carpinteiro como forma de pagamento. E um pouquinho antes de sair, Doroteia pediu para que ele construísse uma caixa de 1,80 de comprimento por 90 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade. O cara achou aquelas proporções um pouco estranhas, mas Doroteia disse que era para colocar alguns livros e alguns materiais que ela não usava mais. O cara então achou que era realmente para isso que ela precisava. Fez a caixa e foi embora. No outro dia, o cara voltou à pensão e percebeu que aquela caixa que ele tinha feito estava no segundo andar, completamente lacrada. Ele achou que tivesse com os livros que a Doroteia tinha dito que ia colocar lá dentro. Doroteia então pediu para que esse cara ajudasse ela a mover essa caixa até um galpão que ela tinha comprado, para que ela deixasse aquela caixa lá naquele galpão, já que tudo que tinha ali dentro ela não precisaria mais usar. O cara tentou mover a caixa, mas percebeu que a caixa estava extremamente pesada, pediu a ajuda de um vizinho e os dois colocaram a caixa em cima da caminhonete. Doroteia, o carpinteiro e o vizinho foram aí em direção ao suposto galpão, porém no caminho ela pediu para que eles parassem ali próximo ao rio e jogassem essa caixa no rio. Eles acharam um pouco estranho, mas Doroteia disse que tudo que estava ali ela não ia mexer, depois ela não ia conseguir mover essa caixa de lugar. Eles acreditaram nessa história e jogaram aquela caixa ali no rio e voltaram para casa da Doroteia para beber um pouco mais de cerveja. Algum tempo depois, 2 homens que estavam pescando no rio encontraram uma caixa grande e acharam aquela caixa muito estranha e decidiram, ao invés de abrir a caixa, chamar a polícia. A polícia chegou no local e quando eles abriram a caixa, encontraram o corpo de um homem já em estado bem avançado de decomposição, que era o Everson, o namorado da Doroteia, de 77 anos. Mas como não possuíam nenhuma identificação, não foi possível identificar o corpo e o caso foi arquivado como pessoa desconhecida. A pensão do Everson continuava caindo naquela conta conjunta que ele tinha feito com a Doroteia, e quando os parentes dele perguntavam, por ele, onde ele estava, queriam falar, queriam se comunicar com ele, ela falava que ele estava viajando ou que ele estava muito doente e logo assim que ele pudesse, entraria em contato. Com pouco dinheiro entrando na pensão, Doroteia decidiu ir até a assistente social ali mais próxima e dizer: olha, eu tenho uma pensão onde eu aceito pessoas idosas, mas essas pessoas precisam ter uma renda fixa para que possam pagar uma mensalidade ali para viver na pensão. A assistente social achou aquela ideia maravilhosa, adorou a Doroteia e resolveu enviar 19 idosos para aquela pensão. Mas quando os idosos começaram a sumir, ela começou a achar tudo aquilo muito estranho. Porém, dentre 2 anos, cerca de 40 pessoas foram enviadas para morar
ali na pensão da Doroteia. Mesmo com todo o dinheiro que estava entrando na pensão, Doroteia sentia falta de alguma coisa e decidiu voltar a frequentar os bares que frequentava antes, em busca de homens que ela pudesse controlar e depois roubá-los. A pensão da Doroteia não poderia funcionar como lar para idosos sem uma supervisão médica, mas como ela aceitava os casos mais complicados e as pessoas que não tinham onde ficar, o governo meio que fazia uma vista grossa ali com ela. Mas os vizinhos já estavam percebendo que alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Doroteia contratou um homem que ela chamava de chefe. Ela pediu para ele fazer algumas modificações ali na pensão, inclusive cavou todo o quintal ali do lado de fora da casa. Logo depois que esse serviço foi feito, esse cara também simplesmente desapareceu e logo depois dele, mais 4 pessoas que viviam na pensão também sumiram sem nenhuma explicação. E o mais estranho de tudo era que mesmo essas pessoas estando desaparecidas, os cheques dessas pessoas continuavam indo para o endereço da Doroteia e continuavam sendo usados. Pouco tempo depois, uma mulher de 77 anos chamada Vera Martins também sumiu logo após de se mudar para a pensão. Os vizinhos começaram a desconfiar de toda aquela situação ali, de todo mundo aparecia, morava um tempo na pensão e sumia sem explicação nenhuma. Então notificaram a polícia que foi até a casa da Doroteia para fazer ali uma investigação primária. Chegando no local, eles também acharam uma casa muito estranha e por mais que a casa estava extremamente arrumada, tinha um cheiro muito forte. Enquanto o policial estava andando pela casa, um dos idosos que morava ali parou o policial e disse: olha, Doroteia disse que se a gente fosse questionado era pra gente mentir. O policial achou aquilo tudo muito estranho e decidiu investigar um pouquinho mais a fundo a casa. Chegando do lado de fora da casa, no quintal ali, ele viu que a terra estava muito mexida e tudo aquilo era muito suspeito. Então eles decidiram voltar no dia seguinte, já com mandato, para que eles pudessem investigar de fato a pensão. No dia seguinte, ao voltar à casa, eles começaram a procurar, fizeram uma investigação mesmo naquele local e encontraram no quintal 7 corpos. Eles enviaram os corpos para a perícia e foi identificada uma grande quantidade de clorazepam nas vítimas e também foi encontrado receitas para esse medicamento, além de mais de 60 cheques de pessoas falecidas nas coisas de Doroteia. Com todas essas evidências, a polícia só precisava montar o caso para solicitar a prisão da Doroteia. Então, Doroteia já sabia que isso ia acontecer e antes que isso acontecesse, ela se antecipou e vazou da cidade. Ninguém conseguia localizar a Doroteia. Os policiais pediram ajuda ao FBI para conseguir a localização da Doroteia. O FBI descobriu que ela tinha comprado uma passagem de avião para Los Angeles, só que essa passagem nunca teria sido usada. Então a investigação se focou em outros lugares, achando que ela tinha deixado uma pista falsa, da passagem para Los Angeles, já que essa passagem não foi usada. A investigação se concentrou em outros lugares. Enquanto isso, Doroteia estava hospedada no quarto 31, no centro de Los Angeles. Os dias foram se passando e ela começou a ficar entediada ali naquele quarto de hotel e decidiu fazer o quê? Colocar sua melhor roupa e ir ali frequentar os bares próximos ao hotel para ver se ela conseguia arrumar alguém com que ela pudesse enganar e roubar novamente. Já ali no bar, ela conseguiu chamar realmente a atenção de um cara. Eles começaram a conversar ali por algum tempo e ela perguntou a ele se ele recebia algum tipo de mesada, algum tipo de pensão mensal do governo. O cara disse que recebia sim um benefício do governo e ela disse pro cara que sabia como ele poderia aumentar aqueles ganhos ali, que se ele quisesse saber, era só encontrar com ela, que ela daria todo o passo a passo para ele. O cara achou aquela conversa ali um pouco estranha, já começou a querer sair ali daquela conversa, e aí Doroteia decidiu então convidar ele para passar o dia de ação de graças juntos. O cara meio que aceitou assim, então ela foi embora pro hotel dele e ele também foi embora para casa dele. O homem achou toda aquela conversa muito estranha, ficou muito perturbado com tudo aquilo que ele ouviu daquela mulher, achou aquela mulher muito esquisita, o jeito que ele falava. Então ele decidiu ligar a televisão ali para ver se conseguia se distrair um pouco, esquecer aquela história. E justamente naquele momento estava passando na matéria que falava dos casos da Doroteia, falava que ela estava desaparecida, que ninguém conseguia localizá-la. O homem, ao ouvir aquela história, achou muito parecido com o que ele ouviu no bar daquela mulher e achou melhor ligar, entrar em contato com o jornalista
e dizia: olha, eu conheci uma mulher muito parecida. Como não tinha foto, não tinha como ele identificar, né, o rosto dela. Mas pelo jeito que ele estava falando, o cara achou muito parecido com o jeito que a Doroteia abordou ele no bar. Então o jornalista marca uma entrevista com esse cara vai até o jornal e ele começa a conversar com o jornalista e diz: olha, eu tenho quase certeza que eu estava com essa mulher. Ela me convidou para ir no hotel dela amanhã e eu disse que iria, porém eu não vou porque agora eu sei realmente quem é ela. O jornalista então teve a ideia de ligar para a polícia e armar todo um plano para conseguir prender a Doroteia. No dia seguinte, às 11h15 da noite, o policial bate no quarto 31 e Doroteia, sem desconfiar de nada, achando que era o cara que ela tinha marcado de encontrar, abre a porta. Quando ela abre a porta, o policial pede uma identificação e ali ela já entende que não tem como mais fugir, não tem para onde mais fugir e ela entrega a sua identificação verdadeira. Imediatamente, ela é presa e levada à cidade onde tudo aconteceu. Presa em 17 de novembro de 1988, Doroteia confessou que colocava seus inquilinos para dormir com medicamentos e depois os sufocava. Após 4 anos de coleta de evidências, o julgamento foi marcado para fevereiro de 1993. Doroteia foi acusada de 9 homicídios. No julgamento, a acusação afirmou: Doroteia assassinou seus inquilinos para furtar seus cheques do governo. Ela queria pessoas sem parentes, sem amigos, sem família. Pessoas que, quando se vão, não existirá outras pessoas para fazer perguntas. Doroteia foi enviada para a prisão, onde cumpriu pena até os seus últimos dias. Já em março de 2011, aos 82 anos, Doroteia morreu de causas naturais na prisão. Agora que você sabe um pouco mais sobre a vida do Doroteia e todos os crimes que ela cometeu, aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo, fechou? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!